Salve, salve família! Estamos nós aqui para mais um Valeu Podcast. Valeu, Luiz! Valeu, Marcelão! Mais um dia juntos aí e hoje recebendo um convidado especial, né, Marcelo? É isso, eu, Marcelo Bozani, Luiz Leal, recebendo hoje Adriano Rodrigues, meu parceiro, meu camarada. Valeu, Adriano, valeu pela presença. Seja bem-vindo. Beleza, obrigado. Bom, galera, para começar então, para quem não conhece o Adriano, vai ficar conhecendo a partir de hoje. Vamos fazer uma leitura rápida, breve aqui do currículo do Adriano, então vamos lá. Se qualquer erro você me corrija, por favor, meu amigo. Adriano Rodrigues, Regional General Manager no Rappi Brasil, ACO e fundador da Netfoods, uma das companhias pioneiras de marketplace B2B para o setor de food service na América Latina, da qual realizou seu primeiro exit recentemente premiado por 3 anos consecutivos pelo 100 Open Startups ou 100 Open Startups. De sua ideia de montar um app para bares e restaurantes, 7 anos depois se tornou uma das principais referências no mercado de startups e do tema empreendedorismo e inovação na região. Já que nosso tema é sempre empreendedorismo, nada melhor que o Adriano para falar com a gente. E hoje, com 36 anos de idade, rapaz novo, né? Não, tu também é novo, né? Eu sou idoso já, dor nas costas, todo lascado. Hoje, com 36 anos de idade, esposo da Juliana Rovai, pai da Olivia, trabalha para que a inovação saia do limbo e para que projetos se tornem empresas com modelos de escala e viabilidade para mudar o jeito que as pessoas fazem as coisas. Seja muito bem-vindo, Adriano. Valeu, obrigado, pessoal. Hoje a gente obrigado vai bater aquele convite. papo maravilhoso. Joia, muito obrigado. Bom, recentemente, né, o Luiz não conhecia, eu sugeri também, eu falei com o Adriano. A gente está em negociação, já trazendo para o nosso mercado, né? A gente está trabalhando, o Adriano tem essa missão de trabalhar a marca Rappi aqui na Baixada Santista, né? Ele vai contar como aconteceu todo esse processo, porque quando ele veio conversar comigo, eu falei, era uma marca que eu lembrava, mas praticamente sumiu da mente na cidade, né? Onde a gente vê o concorrente dele aí atuando de uma forma bem forte. E o Adriano tá aí para mudar esse posicionamento, trazer a Rappi, trazer o serviço de vocês de uma maneira melhor para toda a nossa população, não só aqui, como exportar isso de uma maneira geral para o restante do país. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer novamente, né, o Valeu Podcast, e nesse sentido, né, cara, empreender é uma coisa que faz parte da minha jornada, né? Eu desde menino sou um resolvedor de problemas e vendedor, então eu tenho uma vocação para juntar pessoas, para entender, né, como atender bem. Então, meu background veio sempre do food service, né? Sou formado em bacharel em hotelaria pelo Senac em São Paulo. Atuei, né, em diversas posições no ramo de food service, né? Você teve restaurante próprio também, Tive também, né? Foi lá que teve a ideia da Netfoods, né? Que foi aí que me abriu esse horizonte, né, de startup, modelo de negócio. E eu tive uma carreira em São Paulo, saí de casa com 17 anos e pude fazer a minha faculdade em São Paulo. Quando eu voltei para Santos, trabalhei como corretor de imóveis 3 anos, bem no boom imobiliário, então foi uma coisa que me ensinou bastante, eu me dei muito bem também no sentido de resultado. E a partir desse resultado, consegui, né, ter uma liquidez, fui para a Austrália aprender inglês com a minha esposa, que eu estou há 20 anos, então um beijo para a Juliana, minha parceira, que não só 20 anos de relacionamento, ela foi minha sócia há 14 anos. 20 anos de parceria, né, cara? Exato. É mais do que, né, a gente vai entendendo isso através da nossa jornada. A gente pôde colaborar e se apoiar para a gente se desenvolver como profissional e como pessoa. Quando a gente voltou, eu assumi um restaurante no centro de Santos, que meus irmãos tinham montado, não eram da área e tal. E aí, quando eu voltei, dia 22 de fevereiro, dia 23 eu assumi o restaurante, fiquei 6 anos. E fizemos um baita trabalho, né, assim, em resultado e também em feedback dos clientes, no centro aqui, em frente à Câmara dos Vereadores, chamava Feijó Restaurante. E lá no último ano eu tive uma ideia, mapeando uma série de problemáticas que eu tinha. Abastecimento, compras era um deles, que me tomava muito tempo. E o outro era a contratação. E aí eu acabei encontrando um amigo e a gente fundou, junto com a minha esposa, a Netfoods, né, que eu fiz o exit recentemente, mas naquele momento eu não tinha noção do tamanho do desafio, né? Eu só queria montar um app e falei, não tem nada, né? Assim, eu não vejo nada, não tem nenhuma opção. Cara, vai ser fácil, em 6 meses, cara, eu vou atingir um resultado super, né, para resolver, vamos falar assim, né, minha trajetória aí para mim não ter mais urgências,
né? E, cara, essa ideia me possibilitou a entrada e o aprendizado para, cara, do que o mundo hoje, a nova economia, né? Essa nova forma de fazer negócio está performando, como é que ela é estruturada, como é que está fazendo. Então, da ideia de ter um aplicativo, eu, né, me dediquei e mergulhei nesses últimos 7 anos no mundo de startup, né, negócio de tecnologia, né, modelo de negócio para escala, fundo de investimento. Eu ainda não fui para Harvard, nem vim, né, não vim de Harvard nem do MIT, mas, né, a gente vai colocar esses badgezinhos aí que a gente acaba tendo acesso hoje. Em 7 anos eu pude, junto com o meu time, né, e com a minha esposa, com outras pessoas que passaram pela nossa trajetória, criar a Netfoods, que foi uma das principais iniciativas de abastecimento através de tecnologia, né, na América Latina. Vendi a empresa faz 1 ano e meio, e aí depois desse 1 ano e meio eu recebi uma proposta do Felipe Criniti, até dar um alô também para ele, meu parceiro, e não só isso, meu líder hoje, né, que assumiu o Criniti aqui é conhecido de todos nós, né? E ele montou, né, a Box Delivery aqui em Santos, e a Rappi comprou a Box Delivery. A Box Delivery hoje é uma potência em last mile a nível nacional. Acho que você pode falar até concluindo dele, né? Acho que foi a maior compra hoje, eu acho, né? A maior compra da Rappi na América Latina, exato, né? O Box Delivery. E com né, assim, com essa robustez que ele conseguiu construir com o time da Box, o Simão, que é o CEO, né, que é o fundador da Rappi colombiano, entendeu que precisava colocar um empreendedor na liderança, né, por vários motivos. A Rappi é uma empresa que está em 9 países. Ela é uma empresa rentável, uma empresa que não precisa de investimento para continuar operando e crescendo. E aí colocou o Felipe como presidente, como liderança no Brasil, que é o foco, né? Porque a gente é líder em vários outros mercados, nos 9 países. Talvez México. O Brasil seja hoje um dos maiores. É a maior oportunidade que a gente tem, né? E aí, quando o Felipe assume, ele começa, cara, a direcionar esse barco Brasil para um horizonte com foco, né, vendo os detalhes, porque eu acredito que a estrutura, a musculatura, a parte processual, a construção, né, da empresa, né, o que já existe hoje é uma empresa, cara, fantástica. E aí trouxe o Felipe para quê? Para que a gente pudesse ter esse espírito empreendedor na liderança, mudar algumas coisas e correr para a liderança de mercado no mercado brasileiro. E quando ele assume isso, ele, né, eu tinha acabado de fazer o exit, ele me fez, por meio de um amigo em comum, ele me fez um convite, né, para vir para dentro do time, para evoluir a metodologia de expansão a partir de Santos, que o objetivo é a gente ser líder de mercado em Santos, entender todos esses pilares, né, essa evolução da metodologia, né, do playbook de expansão, para que a gente possa replicar a nível nacional. E aí me fez sentido, né, eu já tinha cumprido a parte de contrato que eu tinha. Estava como diretor de novos negócios da holding que comprou a Netfoods, chamada Six Place. Normalmente o projeto eles fazem isso, né? Eles pegam alguém que já está ali no negócio para tomar a frente e depois... Isso, naturalmente, assim, a minha trajetória como diretor da Six Place, ela foi natural, né? Então foi um começo, foi uma construção até esse fim de ciclo, né, de muito trabalho, muito aprendizado, e que a gente pôde direcionar, né, estrategicamente a Hold, que hoje são 11 empresas, a Netfoods foi a primeira. Comigo na diretoria a gente fez a aquisição de mais 2 ou 3 empresas, investimento nessas 11, né, e aí a gente pôde performar uma série de resultados. Hoje a Netfoods também atua a nível nacional. Quando eu vendi a empresa, a gente estava em 180 cidades em São Paulo, né? E só com intermediação, só com marketplace. O que é marketplace, pessoal? É um modelo de negócio onde a gente intermedia quem compra e quem vende. Então, de um lado, né, a gente os vendedores, indústrias e distribuidores do setor de food service, e do outro lado a gente tinha bares, restaurantes, cozinhas para delivery, cozinha industrial, meios de hospedagem, né, como compradores. Cada uma dessas tinha um vendedor. Exato, tinham vários, né? Porque se você for falar a média hoje que um negócio independente Vamos dar um exemplo assim, um distribuidor de queijos, laticínios. Isso, ele tem um representante e ele tem... Esse cara tem que visitar cada bar, cada restaurante, cada mercado, por aí vai, né? E aí a nossa proposta era implementar a partir da estruturação. Então,
toda a parte de construção do produto de tecnologia, né, do site, do aplicativo, da plataforma, a gente pôde liderar, e também a operação, né, de atendimento com o cliente, atendimento com os fornecedores. E aí quando, assim, cara, a gente tem grandes marcas e, como eu falei, né, não vim do Harvard nem do MIT, né, não tinha familiaridade com fundo de investimento, pude aprender tudo isso através dessa jornada e entregar para o mercado, né? Quando eu faço esse exit, depois de 5 anos e alguma coisinha, um dos conglomerados de fundo de investimento que fizeram um investimento na última rodada, né, fizeram a proposta para que a gente pudesse né, fazer essa fusão, esse M&A com o restante da holding, né, e a partir disso, cara, foi um aprendizado brutal e a gente pôde ser inexperiente o suficiente para avançar até quando não era viável. Eu escutei isso várias vezes, né, das pessoas próximas, né, da família e tal. Pô, como é que dá certo, tá dando certo, não dá dinheiro? Como é que, pô, você tem que arrumar um trabalho e eu trabalhando 18 horas por dia, né? E isso é uma parte, assim, eu deixo um toque para os empreendedores, né? Se você tem uma visão, se você tem uma intuição e aquela você certeza, fala, pô, eu acredito pra caramba na coisa. Cara, eu sei, e porque eu conheço o mercado, porque eu sei o que eu estou entregando ou buscando entregar, né? Não pare, porque faz parte, né? As urgências vão te sufocando, uma série de outros elementos da tua rotina ou da tua vida também vão te questionar, assim, não vão ser alavancas para você avançar, vão ser coisas que você vai ter que transpor, e eu sou prova viva que é possível fazer o que falam que é impossível. Eu transformei minha vida, transformei a forma que eu vejo o negócio, que eu vejo a sociedade, que eu vejo a minha própria vida. E isso se deu a partir desse desafio desses últimos 7 anos, que foi construir a marca Netfoods, a empresa, a companhia, com o propósito que ela tinha, né? E aí teve um começo, meio e fim, né? Onde a gente faz esse M&A e depois faz o exit, né? E nesse meio de caminho, né? Porque foi muito, eu acredito, eu sou um cara de muita fé, mas a fé não, meu Deus, faz por mim. Eu falo aquela parte, né? Existe a famosa palavra oração, né? Oração nada mais é que orar mais ação, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Eu ia falar exatamente isso, Marcelo. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso, para mim, eu não tenho dúvida mais de que não adianta tu ficar deitado na tua cama, Deus meu, ou reclamando de alguém, reclamando de alguma... reclamando de algum situacional que aconteceu. Tudo que acontece na nossa vida, ela tem um propósito, né? Não, e é resultado das nossas escolhas, porque a gente está aqui para errar, né? O grande negócio é não ter medo de errar. E não persistir no erro, né? Exato, mas de vez em quando a gente tem que entender que todo mundo tem uma trajetória, né? E você respeitar a sua e buscar se conhecer na sua trajetória, né? E viver do jeito, fazer suas vontades e viver do jeito que você acredita, né? É muito importante, porque você paga o preço de ser quem é e você também colhe os frutos de ser quem é. Eu sei muito bem disso, né? Essa visão, cara, de faz, erra, conserta. No Brasil não é tão comum. Veio através da startup? Eu sou um cara que desde os... Resiliência te define, né? Me define e comprar e vender e também achar jeitos de eu ter um resultado onde eu possa ter acesso às coisas que eu quero. Começou quando eu tinha, cara, se não me engano, 11 anos de idade, né? Quando eu comecei eu tinha um pai de um amigo no meu prédio que gravava CD na época ele tinha todo aquele acesso. O que eu fazia na escola? Eu vendia CDs de música, eu comprava a mídia vazia, cobrava e esse cara, gravava no CD, gravava pra mim e eu devia e vendia. E fiz isso com várias coisas através da minha jornada. Vamos brincar, pirata mirim lá. Foi. Eu agradeço a minha mãe porque os primeiros R$20 que eu peguei emprestado com ela, que eu devolvi depois, foi para isso. Já comprei e vendi joia na praia, né? Como aqueles, sabe, que ser abordado por aquele cara de mochila, de mostrador, eu já fiz isso. Eu falo, cara, lavei carro no meu prédio, né? Cara, fui garçom por mais de 8 anos e escutava, né? Como família um pouco mais tradicional. Assim, depreciando esse ofício. Essa classe, né? No sentido de que no Brasil não é nenhum problema, porque eu acho que a gente no Brasil é educado, o que você faz para ter um retorno financeiro? É o que te define, cara.
E a gente, quando a gente vai para o empreendedorismo, quando a gente vai também para se conectar com coisas, com posições ou com execuções, com trabalhos, né, que a gente faz, você começa a entender que, cara, aquilo te entrega um aprendizado brutal. Né? Ter sido garçom me ensinou muito. Eu gosto da operação. Né? E de vez em quando, minha esposa é chefe de cozinha, cozinheira. Né? A gente foi sócio no restaurante durante 6 anos. Ela na cozinha e eu pilotando com o pulmão do restante das coisas. E ela foi cofundadora da Netfoods e foi diretora de operações, depois diretora de sucesso do cliente da holding. Também fez a saída dela recentemente. A gente fez o exit junto, mas a minha, né, com a proposta e com o convite que eu tive fez sentido e eu pude avançar. E ela agora também está indo para um outro desafio. Então, com essa jornada, eu comecei primeiro a me reconhecer, porque quando você faz as coisas diferentes, tem uma série de paradigmas que até você quebrar, o que quebra é o teu resultado. Não é o que você acha, não é o que você gostaria que as pessoas, né, vissem que você está, né, performando, o que você está aprendendo e tal. Então, mais uma coisa que eu trago para esse bate-bola nosso tudo é um momento. Você está, que nem eu estive como CEO da Netfoods e tive o privilégio de fundar essa empresa e tive o privilégio e a responsabilidade de levar ela para o momento de tração e escala, início de escala, e deixar ela ser, né, e deixar ela para o curso dela. Então é uma marca fortíssima no mercado de food service. Você não pode ter apego quando você cria uma startup, né? Dizem muito isso. Mas eu acho que qualquer negócio, Marcelo, porque eu também, quando tive o restaurante, eu tive proposta para vender e não vendi. E no final, quando eu vendi para tocar Netfoods, eu tomei um golpe, você acredita? Eu acho Fiquei que com uma dívida de R$450 mil, minha esposa grávida, já com o projeto da Netfoods cofundando. Então, quando eu vendi, tomei o golpe. Nós você tomamos. Investir ali, você teve. Cara, meu irmão, eu passei assim, eu brinco até com o João Kepler, que foi o primeiro investidor qualificado do Bossa Nova nosso, né? E depois outros investidores que vieram de outros 3 fundos. Eu sou o camelo experiente em andar no Vale da Morte, né? Porque eu não fui aquele empreendedor que recebeu $50 milhões para fazer... O Salmo 23 lhe cai bem, né? Muito, muito. E quem me ensinou, né? Quem me ensinou com exemplo foi minha mãe, que sempre foi uma mulher que na geração dela, minha mãe tem 74 anos hoje, ela não foi esposa, né? Ela foi atrás de uma profissão que fazia sentido para ela, que ela foi formada em medicina, foi médica, só que ela 6 empregos para criar os 3 filhos. Eu sou o mais novo, tenho a distância de 14 anos do mais velho. E ela é uma mulher de muita fé e de muito trabalho. Foram 2 pilares que eu pude aprender, né, e que eu hoje, dentro de casa, né, fazer o bem para frente e se esforçar para conquistar o que você acredita que é possível. E no momento dela, para ela conquistar a trajetória dela e a liberdade dela, também ninguém acreditava nela, porque ninguém fazia isso. Ninguém teve. Então, coragem, né, e atitude, fora depois a consistência e a execução. Tem um lado genético aí na pra coisa, caramba, né? cara, pra genético caramba. Inspirador, na verdade. Total. Né? E do lado do meu pai, né? Meu pai também foi comerciante, teve a primeira empresa distribuidora de alimento congelado na Baixada Santista em 78, se não me engano. Hoje ninguém se falava de alimento congelado. Nada, ele vendeu batata pro McDonald's, teve... Nem empreendedorismo, né? Nada, cara. E minha família é toda comerciante, então Bomboniere, que a gente fala, o pessoal que escuta, que é de Santos, Bomboniere Boqueirão, Dona Flor, a loja de roupa ainda. Dona Flor de material de limpeza? Não, Dona Flor do café, do Supercentro. Isso, exato. A Betis, perfumaria, né, que aí hoje está com uma baita estrutura fora. Tá ali na esquina agora, ali na frente do Santa Cecília. Exato, meu tio foi de cartório, João Abreu, então assim, toda a minha parte do meu pai. Foi pegando um pouco de know-how de todo mundo. Exato, aí, né, exato. Mas eu sempre fui muito mais novo do que todo mundo. E tinha uma cabeça diferenciada. Total, e sempre fiz a minha trajetória, independente da estrutura, né, familiar hoje, né, assim, que sempre teve, mas eu consegui fazer a minha trajetória do meu jeito. E hoje a gente pode estar sentado aqui conversando e também agradecendo por ter a oportunidade de sentar aqui e ser o meu resultado ser reconhecido, porque hoje eu vivo para resultado. Né? Eu aprendi que se vocês virarem para mim e falarem, puta, Adriano, cara, você tem um potencial muito... Cara, isso me dói, porque potencial para mim tem que converter em resultado. E hoje eu converto o resultado. Né? E o que eu quero dizer com isso? É o meu objetivo, converter resultado.
e fazer, vai ser meio lúdico, pode parecer, fazer o bem em larga escala. E aí eu achei, com esses últimos 7 anos, eu achei como fazer isso. Porque a responsabilidade de mudar as rotinas, os rituais e o jeito que as pessoas fazem as coisas está na mão das companhias. E aí, através desse aprendizado e entender como modelar uma companhia, um modelo de negócio, né, e trazer tecnologia para poder escalar e conseguir montar estruturas exponenciais. Porque o que é uma companhia com possibilidade exponencial? É quando ela não precisa deter todos os ativos. Então, por exemplo, a Netfoods, quando eu faço essa saída, ela hoje verticalizou tudo. Logística, armazenagem, compra e venda e a plataforma a nível nacional, 3 temperaturas, e a gente não é dono de nenhum galpão, nenhum caminhão, mas a gente gerencia. Então, o que é uma empresa, né, uma companhia com modelo, né, exponencial? É quando você detém ativos e pode trazer ativos para que você viabilize o seu negócio. É a história da Uber. Quantos carros tem a Uber? Exato. O Airbnb, quantos hotéis tem? Nenhum. Então, eu aprendi isso e hoje eu trabalho, né, nesse sentido. A Rappi é uma dessas. A empresa é uma das Big Techs na América Latina, né? E eu tenho o prazer hoje de estar próximo do líder, da liderança, do Felipe Klinitch, para poder colaborar para que ela chegue no patamar no Brasil. É um ponto que eu queria tocar contigo, Adriano, até falando assim desse desafio novo, né, para você está tomando como base a partida de Santos, né? Isso. É uma coisa que a gente brincou até com a nossa querida Ludmila Rossi, que já esteve gravando parceira aqui com a gente, né? A gente fala, Santos é uma cidade difícil em termos de negócios, de uma marca engrenar. Eu falo assim, eu falo assim, ao mesmo tempo que é difícil, eu não troco o Santos por nada. Eu adoro essa cidade, eu amo Santos. Mas o que a gente fala assim, muita empresa fala, dizem, isso é fato, né? Como falam, Santos é uma cidade teste no Brasil, né? Qualquer produto que queira ser criado, Santos parte como ponto de experimento, né? E dando certo, você pode replicar isso para qualquer lugar. Você está pensando nessa máxima, ao estar mergulhando, não por você ser de Santos, mas está usando Santos como ponto de estratégia da Rappi para esse crescimento no Brasil? Uma das coisas lá atrás, porque o público santista ele é peculiar, né? A gente é uma das cidades, né, com IDH referência. A gente tem 10, né? Acho que é a 7ª no Brasil. Isso. Né? Em DH, se não me engano, ela é a 5ª e qualidade de vida. E ano passado a gente teve um índice de crescimento socioeconômico que superou o estado de São Paulo. De renda per capita, por exemplo. Tá. E de uma série de indicadores, eu também, né, com a minha humildade intelectual, não vou citar os indicadores todos agora, mas é uma dos drives para a defesa de Santos como um laboratório para essa empreitada. Né? Santos é uma cidade que tem um poder aquisitivo, tem uma estruturação ímpar no Brasil, como algumas outras, é super verticalizada. Né, tem uma geograficamente pequena, né? Total, ela é plana, né? Ela tem uma série de atributos que possibilitam a gente validar uma série de perfis de consumidor, e não só isso, ela tem capacidade financeira de contratar uma série de serviços. Então, assim como a Netfoods fez, né, a Rappi está fazendo e outras empresas fazem, né, Santos é um baita laboratório. Então, isso é uma oportunidade para a cidade, para o município, para a gestão pública entender isso e prover um desenvolvimento estrutural, né, evoluir o desenvolvimento estrutural que já existe, para que a gente possa acolher projetos e a população também ter como resultado um monte de benefícios. Né? E quando a gente fala de Rappi hoje, né, do Rappi hoje aqui na cidade, a gente traz que o público santista já tem aderência a um plano, né, que a Rappi tem um Rappi Prime, né, que você não paga a taxa de entrega para nada. Você pode fazer 600 pedidos de restaurante, de mercado, de farmácia, de itens de pet para o seu animal e tal, com um custo zero, a partir de uma mensalidade, cara, com menor que R$30. Então, quer dizer, na terceira compra que você faz de um restaurante, você pagou. E aí você tem desconto em uma série de coisas. Ele só vai ter prejuízo caso ele não consuma. Exato, mas dificilmente... Quem adere a um serviço desse não deixa de ser um Cara, todo mundo faz um mercado, todo mundo vai na farmácia. É você também colocar... Quando você adere a um plano desse, você escolhe
colocar o teu tempo na conta, né? O teu tempo para você viver com a tua família, o teu tempo para você fazer uma atividade física, o teu tempo para você contemplar a cidade maravilhosa que a gente tem, ou simplesmente estar na sua casa planejando, né, o seu dia seguinte, ou descansando, né? Não, é quebra de paradigma. Total. Né, cara? Por exemplo, você vai fazer... Eu sou um cara que, por exemplo, eu adoro ir no supermercado. Adoro. Não vou negar. Eu gosto. Perfeito. Eu gosto de fazer o passeio via gôndolas e gôndolas, né? E poder escolher também hoje, eu tomo né? mais prejuízo por causa disso, né? Porque eu compro além do que eu deveria, né? Não adianta ser com a listinha básica. E o que eu falo é que você falou, de repente, 2 horas que eu tô dentro do supermercado, é um tempo que eu podia estar curtindo outra coisa. Eu brigava, minha ex-mulher, ela enchia o saco e disse, pô, qual o cara que vai no supermercado e fica 2 horas? Achava que eu tava fazendo coisas extra-mercado, né? Não, eu tava lá no mercado, né? E era um hobby pra mim, eu sei lá. E hoje, por exemplo, pô, eu tive que ir pra cidade, de poder pela primeira vez, acho que eu fiz isso com o Carrefour. Do Carrefour. Carrefour é parceiro nosso, cara, é nacional. Então, aí eu fui lá e fiz, pô, li todos os itens que eu precisava. Falei, cara, encontro de tudo que eu tenho aqui. Cara, mesma coisa, alguns itens Mesmo até preço, com mais barato, mais exato, que as indústrias estão conosco. Exatamente. E aí, pô, fui lá, eu não fui do clique, você tem o de entrega, e aí eu não tive uma experiência negativa no de entrega do Carrefour a primeira vez. Porque eu falei tal hora que eu tava esperando as compras e eu falei, eu não podia aguardar mais, eles estouraram o prazo de entrega. É por isso que agora a gente apoia. Eu tenho mais essa história do retire. Então eu vou lá, eu marco aqui no coisa. Eu sei que eu vou vir aqui, eu já programo a compra. Quando eu saio do estúdio, eu vou lá e passo no Carrefour e retiro a minha compra. Isso é a facilidade que a tecnologia que a tecnologia, propicia, né? E pelo custo, eu falo assim, como muita gente fala que tempo é dinheiro, né? Não, tempo é vida. O tempo é mais do que dinheiro, porque o dinheiro não compra seu tempo. De vez em quando compra, né? Mas se você for mensurar... Tempo é vida, é isso. Tempo é vida. Né? E hoje eu acredito que na rotina que todos nós temos, do bombardeio de informação, né? Da multidisciplinariedade que a gente trata no nosso dia. Então, Marcelo, assim como eu, como o Luiz, tem uma série de recortes, né? Que você é pai, você é diretor comercial, você é um cara apresentador de podcast, você é um cara que gosta de determinado esporte, você é um cara que gosta de fazer determinada coisa com seus amigos, você é um cara que também gosta de descansar ou gosta de ir para uma... Então, quer dizer, como é que você... E aí uma máxima que muita gente fala, né? Eu tô sem tempo. Não é que você está sem tempo. Está faltando você utilizar as ferramentas que existem hoje para que você seja dono do seu tempo ou minimamente gerenciar melhor a sua rotina. Muita gente é refém do tempo, Total. né? E hoje, assim, na minha vida, hoje, uma das coisas que eu prezo e que eu, graças a Deus, posso seguir construindo é ser dono do meu tempo. Né, é viver. Então a escolha de viver em Santos. Tô falando da tua esposa, da Olivia. Cara, eu dou banho na minha filha, eu faço almoço, eu tô presente, que é uma coisa que. E primeiro, eu tô presente onde eu estou, como aqui. Minha cabeça não tá 10 minutos pra frente, nem 2 anos pra trás. Você vive o momento presente. Eu vivo porque é treino. Né? E hoje eu falo bastante, porque se eu não falar, eu esqueço. A gente tem que se treinar de como a gente quer lidar com as coisas na nossa vida, porque tá claro para mim que um dos nossos papéis é servir, né? E como servir? É você ser uma pessoa que reconhece as pessoas que passam sobre o teu dia. Então, quer dizer, eu me conecto com todas as pessoas que seja com um bom dia, olhando, reconhecer, não simplesmente passando. Eu não faço mais nada mecânico. Eu vou falar uma coisa que parece uma brincadeira, mas cada vez eu lavo minha mão melhor. Cada vez todo lugar que eu entro com o pé direito. Porque eu não faço mais nada mecânico. Eu tô atento aonde eu estou. Como é que eu tô me sentindo. Se a minha postura tá certa, se a minha respiração tá certa. Dessa forma eu mantenho porque não só um nível de atenção, mas sem querer também puxar, não tem a ver com religião. Mas a minha comunhão com Deus, ou a minha comunhão com essa energia que rege tudo, ela é presente no meu dia a dia. E isso eu falo, porque se eu não falar eu esqueço, e o meu papel é passar isso à frente, porque isso vem transformando a minha capacidade de imprimir resultado, de ter acesso a viver os meus sonhos, de ter clareza e ser grato por tomar um banho quente a gás, cara, sabe assim, coisas que eu não deixo de entrar na minha casa minha casa, nos últimos 7 anos,
e não reconhecer que, cara, que gostoso eu entrar na minha casa. E Agradecendo, assim, sem necessariamente bater o teu joelho no chão. O estado de estar grato, de ser grato às suas coisas, ela está em todo momento. Pô, eu posso hoje tomar uma água, estar sentado aqui, pô, uma cadeira confortável, gravando um podcast, uma baita oportunidade, né, de trocar ideias e de passar ideias e depois receber do público também, de repente, perguntas, questionamentos ou poder impactar a vida dessas pessoas. Porque eu não acredito que... Eu estou pronto para vocês falarem para mim que minha blusa é branca. Eu não tenho esse tipo de certeza. A minha certeza são 3. É Deus, essa energia como minha regência, o próximo como a mim mesmo, e propagar o bem, o amor, coisas, pensamentos que geram sentimentos que fazem com que eu vibre o positivo. E a partir desses três pilares da minha vida, eu tenho tido a oportunidade de viver o incrível, viver o que todo mundo fala que é impossível, me divertir e trabalhar, ser quem sou em qualquer lugar, com a minha filha aqui, na empresa onde eu estou hoje, nas empresas que eu invisto. Não existe as versões do Adriano, não só. Não. Né? E é muito comum o empreendedor ter a visão do contrário, né? Dele falar, quando eu tiver resultado, eu vou agir dessa forma. Mas faz parte da jornada. E não, na verdade, ele tem que agir dessa forma para atrair o resultado. Exato. E o que eu estou tentando plantar aqui, né, para pensar, porque não é uma verdade absoluta, é o meu ponto de vista sobre essa prática que eu venho exercendo e que vem me trazendo comprovações em resultado, controle o que sua mente, porque é a nossa principal ferramenta. A nossa mente é o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo, cara. É ir trabalhando, cara, isso como é que eu fiz? Com terapia, com exercício, com atenção, com disponibilidade, porque nessa jornada da Netfoods, que foi muito dura, né? É muito difícil. Eu, quando comecei essa jornada, eu não sabia que uma startup ela tem 2% de chance, então ela tem 98% de dar errado no mundo. No Brasil, é menor ainda, meu irmão. E aí, quando você começa e não tem mercado validado, então quer dizer, porque eu criei um mercado no Brasil junto com outras 2 empresas, éramos 3 que começamos esse mercado no Brasil, na América Latina. Meu irmão, capital, né? Cara, assim, eu não tinha ideia do tamanho do desafio, só que o tamanho do desafio, ele foi igualmente generoso de me entregar um aprendizado e de me entregar uma casca, né, de eu ter podido suportar essa jornada. E eu agradeço a todo mundo, todas as pessoas que me ajudaram, todas as pessoas que me dificultaram, tudo que passou pela minha trajetória até esse dado momento aqui, sentado com vocês, no maior amor, maior gratidão fodida de estar sentado aqui, até desculpa. Mas não, uma coisa... essa é a vida, cara. Você está disposto a viver e se pôr disposto a correr atrás do que você acredita? Ou você está disposto a também ter o peso de não correr, porque também tem um peso. Hoje, tá claro para mim que eu estou disposto a desafio, né? E graças a Deus e graças ao meu trabalho, o trabalho das pessoas do meu time, das pessoas que acreditaram em mim, dos investidores, de todo mundo, fornecedores, parceiros, clientes, tudo, né? A gente chegou, cara, em 180 cidades em São Paulo, cara. Eu nunca vou esquecer uma Black Friday que foi pós-pandemia, 2020, a gente sem investimento ainda. Cara, eu vendi 450 mil reais em 48 horas só de uma marca, cara, que chama, né, de bebida, destilado e tal. Eu e 2 estagiários de dentro da minha casa, cara, sem recurso. A gente ganhou das outras 2 de mercado na época, que já tinham sido investidas por grandes players, uma, né, virou um braço. Né? Cara, eu fiz isso na minha casa, é possível. Só que o quê? Eu acreditei, eu me programei, eu tinha um time, eu fiz o planejamento e executei, né, com toda a minha força. Então, o grande aprendizado que me traz até hoje é esse desafio que toda essa jornada me qualificou para me colocar num ponto hoje de desafio. Eu estou desafiado a fazer o que ninguém nunca fez. Cara, que eu falo assim, você tem uma mente de atleta, né? Tem. Atleta fala que assim, às vezes o cara já entra em campo com o jogo perdido, ou com o jogo... É mentalidade. É a mentalidade dele. Sim. Que se o cara olhar assim, é o que eu falo assim, às vezes você tem um adversário, quando você fala em luta individual... Os meus eram maiores, estavam milionários. Maiores e eu em casa com a minha filha pequena, minha mulher cofundadora, diretora de operações. A gente passou por uma série, cara, assim, uma série de urgências. Né? Eu não tinha... cara, né? Foi fantástico.
né? Assim, Na unha, né, velho? Cara, de verdade. Como que foi apresentar isso lá pro João Kepler, né? Maior investidor anjo do Brasil, você chegar lá com cara, dois que é meu estagiários parceiro, assim, eu hoje tem coisa que tem valor, tem coisa que tem preço, né? E uma das coisas que tem mais valor dessa jornada são as minhas conexões, né? E hoje eu poder olhar pro meu telefone e ele ser um cara que se eu ligar para ele me atende. Posso ligar 8 da manhã, 10 da manhã, 8 da noite, 11 horas da noite. Isso não tem preço. E ele foi o primeiro investidor, vamos falar, não qualificado, porque eu tive outros investidores, mas a qualificação de estrutura de capital de risco, de venture capital, foi o Bossa Nova através do João, através de um programa que chama o Anjo Investidor. E naquele momento que a gente foi fazer o Anjo Investidor, eu tinha acabado de trazer um dos principais nomes, se não o principal nome do food service no Brasil, que é meu irmão, meu parceiro, o Jean Pontara, né? Um cara que dá para você convidar o cara para vir aqui, porque o cara, tem uma trajetória ímpar e ele é um cara que marcou a nossa trajetória. Eu tinha acabado de trazer o cara para dentro do time como investidor e tal. E aí pintou essa oportunidade de um reality show chamado Anjo Investidor, que investe em startup e tal. E eu tinha vários contratos com multinacional já. Só que eu tinha 6 pessoas e não tinha dinheiro. Aí eu falei, meu Deus, imagina eu faço esse programa e a edição me coloca num nível de fragilidade, porque existia um risco. E eu perco os contratos. Então, quer dizer, caralho, cara, vou, não vou, tal, conversei com o meu... Fomos. Cara, é real. A dinâmica do programa, conduzido pelo João Kepler e pela Tabasco, né, pela produtora Tabasco, que também são meus amigos hoje. Totalmente real. É real, cara. Você não, até tu sentar na cadeira e ele falar, eu vou investir, tu não sabe se ele vai investir em tu. Um dia antes do programa, e aí o que a gente fez? Né? A gente já tinha feito um acordo que uma dos entregáveis do GE era nos dar estrutura, ele é de Itu, a estrutura do escritório J. Pontara, né, de gestão de consultoria estratégica para o food service é em Itu. Ele pegou uma sala na frente para pôr Netfoods, a sala dele também foi Netfoods. A gente fecha com o programa. Meu irmão, a gente pintou a sala, caracterizou a sala. Quando o João chegou, ele não sabe disso até hoje, mas vai saber agora. A tinta estava molhada na parede. Eu não tinha escritório até então. Cara, quando o pessoal chega, vê a nossa operação, a gente já atendendo, cara, sei lá, umas 18 cidades, com 6 pessoas, com os primeiros funcionários contratados, né, mesmo, e muito estagiário, e eu, minha esposa e o Daniel Guerra, né, Daniel Abreu Guerra, que foi meu CFO, que foi meu parceiro, que morou comigo na faculdade, que trouxe muito investidor conosco, porque ele era do mercado financeiro, ele fez hotelaria, fez economia. Eu falo, essas conexões... E eu conheci ele foi o primeiro cara que dividiu o apartamento comigo, que foi o compromisso que eu fiz com a minha mãe, como eu falei, eu saí da minha casa com 17 anos para fazer a faculdade em São Paulo. E eu virei para minha mãe e falei, mãe, me ajuda, ela já ia me ajudar com a faculdade, eu falei, me ajuda 6 meses com o aluguel. Porque subir e descer, eu não sou um cara de acordar muito 5 horas da manhã, eu sou um cara que produz bastante à noite, né? E já me entendi, né? E produzo mesmo, né? Eu sou assim também. Cara, produzo muito bem. Não adianta querer que eu produza às 7 horas da manhã, que eu produzo às 11. Eu tô arrebentando às 11. Né? E às 7 eu tô organizando as minhas coisas, café da manhã da minha filha, o meu dia, normalmente no dia até anterior. Para trabalhar muito melhor à noite. Cara, na parte organizacional, né? Isso. Falando, né? O que eu penso que eu tenho que fazer. Isso, o meu cronograma, minhas coisas, o planejamento, o desdobramento de uma série de coisas, de projetos, de tudo. Então, me entendi nesse sentido. E quando a gente vai para essa dinâmica do Anjo Investidor, a gente está nessa situação e, graças a Deus, com o Daniel como financeiro nosso, então montou toda a parte de projeção, juntamente com a minha esposa Juliana Rovai e comigo, a gente montou esse plano, né? Porque você capta assim com o fundo de investimento, né? Você planeja 3 ou 5 anos, e aí você sabe o teu caminho de crescimento, quanto você precisa para isso, para crescer em diversas formas, não só em receita, mas em time, em estrutura, né? E como é que você vai atender, como é que você vai organizar tudo isso? Então, uma das coisas, das competências que hoje eu detenho é lidar com o fundo de investimento, é captar recursos, já fiz isso algumas vezes. Já criei outras 2 startups aqui em Santos depois do Exit, mas meu foco, eu sou mais conselheiro investidor e o meu foco é de fato o RAP mesmo. Né? O RAP já me entrega um desafio tremendo e que,
Graças a Deus a gente está nessa bala, vamos falar assim, já está nessa... É um projeto embrionário para você, na verdade, mas já está funcionando a todo vapor, né? Não, uma empresa de 9 países, cara. Uma não, empresa mas eu que... tô falando, para você... Isso, pro eu tenho a Adriano em liberdade hoje de tratar toda essa estrutura e trazer os ativos que a gente tem, a musculatura que a gente tem, para fazer diferente do que a gente fazia. Diferente do que você começar do zero, sem sim, estrutura nenhuma. Total, né? total. E é uma coisa nova para mim. Por isso né? você acredita tanto que você vai ter esse resultado todo, porque você tem toda uma robustez e uma força por trás. E aí eu né, vou ser cara? pragmático, eu não só acredito, como eu sou respaldado para entregar. Então, hoje a empresa, eu tenho o privilégio, a oportunidade e também a responsabilidade de fazer isso em Santos. Então, eu conto também, porque não é uma empresa que vem para ser sócia de restaurante, não é uma empresa que vem para não valorizar, de repente, a estrutura de ponta a ponta, até que a mercadoria seja entregue, o pedido seja entregue. A gente é uma empresa que já tem a ciência, que é um veículo de desenvolvimento socioeconômico regional. Né? E eu trago muito esse viés de propósito, de box delivery, que foi o que o Felipe criou e vendeu para a Rappi. É gente que tem tatuagem no braço de box delivery. Por quê? Porque transforma a vida. Então, o que eu entendi a partir do momento que eu mergulhei, e a Netfoods foi um veículo desse, né, que a gente não tinha tanto recurso assim para ter grandes salários até a venda dela, até o M&A, depois da venda de fato. Só que eu tinha pessoas do meu lado, cara, que independente de horário, de dia, de tudo, eram pessoas que estavam, por quê? Porque a gente conseguiu compraram transferir. a tua ideia, né? Eu consegui transferir, elas eram donas como eu. Né? Eu não tenho eu nunca tive uma postura distante. Eu acho que, e aí eu deixo mais um insight que eu performo hoje, e que eu fiz com a Netfoods sem saber, e que a Rappi me entrega isso, e por isso que eu estou lá dentro. Primeiro, a gente se conecta antes de fazer negócio. A gente alinha valores, coisas que têm valor e não preço. Então, transparência, comunicação, respeito, esforço, colaboração, honestidade. São coisas que, para mim, o dinheiro não compra, cara. Porque a partir do momento que eu me conecto com qualquer um, ou qualquer pessoa, projeto, companhia, de olho no negócio, se o negócio der errado, eu não tenho nenhuma conexão depois. O meu primeiro alinhamento para qualquer coisa na minha vida, e eu sei que a companhia, a Rappi, a companhia que foi criada na Colômbia, que está no Brasil há bastante tempo, e que tem a sua expressão, e, cara, ela é gigante, ela tem isso como valor. Ela entrega hoje e busca entregar cada vez mais para o mercado uma empresa que propaga uma onda positiva, que tem a capacidade de mudar o cenário socioeconômico. Com o teu propósito. Acabou, meu irmão. Sim, o meu mergulho, o meu deep dive no desafio, que não é pequeno, eu sou um cara 150%, ela tem 160%. Porque não só acredito, eu sei. E aí eu tenho hoje a proximidade e além da admiração, carinho, respeito e gratidão à oportunidade que o Felipe me dá, ao convite que ele me fez, eu sei quem é ele. É um cara fora da curva e um cara que é regido por valor. Cara, eu não tenho dúvida que quando duas forças dessas se somam, não tem como dar errado. Não tem. E aí, trazendo também um pouco, né, para Santos, que é uma cidade fantástica, né? Uma cidade que, cara, que é maravilhoso você poder ir de 15 a 15 minutos de um ponto ao outro. Não falo, a gente tá falando isso, né? A gente não troca Santos, né? Cara, e aí você pode ir pela praia, meu irmão, que você olha aquilo, cara, se você tá atento... O Luiz foi fisgado por Santos, que ele era do Guarujá. Exatamente. E você tá atento o suficiente para agradecer a maravilha de estar indo pela praia e você ver as pessoas interagindo com aquele ambiente. Porra, as coisas, assim, né? A estrutura da cidade é uma estrutura estável, uma estrutura... Não, cara, e uma outra coisa, qual é a cidade com... É uma coisa aqui que a gente não falou, né? Mas qual é a cidade com a população de Santos que vale aquela famosa... A famosa frase, Santos é um ovo. Sim. Todo mundo se conhece nessa cidade. Cara, é muito louco isso, né? Favorece, lógico, a densidade geográfica de Santos. É uma cidade, como você falou, você vai de uma ponta a outra em 15 minutos, fora um horário de rush, né? Bem dizendo. Sim, que agora tem bastante... A gente tem uma população inchada, estruturada, né? que tem veículo que... Não, eu acho que, até por índice, eu acho que de concessionário, eu lembro uma pesquisa dessa... Santos é uma das cidades do mundo com maior quantidade de carro por pessoa. Habitante, por pessoa, né, cara? Então, se não me engano, assim, né,
Humildade é 1,8, 1,8 a 1,6 por habitante. Então, quer dizer, o santista, né, que está aí num momento onde ele tem um poder aquisitivo que se encaixa numa classe A, numa classe B e tal, o cara tem 2 carros na garagem. No mínimo. Ele e a esposa tem. Ou Ele quem tem é um da carro classe pra A+, viagem, cara, tem 5 carros. Exatamente. Cara, sabe? E eu acho que isso é uma oportunidade, a gente tem que valorizar. Nessa, e o nosso negócio, a gente é, em tese, né, sem ser pejorativo, mas provinciano. Né? A gente tem uma cabeça e gosta e valoriza a nossa cidade. E aí, junta com essa oportunidade, junta também com um cara, uma outra história empreendedora, assim como a minha, né, com uma outra escala, porque quando eu escalei, eu não escalei no tanto que a Box escalou para poder, né, ter. E hoje a gente pode ter a responsabilidade de poder e a oportunidade do santista fazer parte disso. Cara, e falando de Santos especificamente, né? A gente tem empreendedor corajoso, né? Tá isso, história do Felipe e de outros tantos que a gente da tem. Ludmilla que estava aqui, de outros. Nós todos. Pô. Temos O universidade na Crica cidade. Waters também, que é de Santos também, que é o meu parceiro também, a Juliana Góes, que é a esposa dele, fizeram um dos maiores aplicativos de bem-estar, de wellness no mundo, Sim, cara, aqui. Então, quer dizer, porra... Então, tem muita gente Tem boa, muita gente cara. boa, Então, assim, cara. empreendedor bom é um terreno fértil. Pra caramba. Dinheiro tem na cidade. Também. Né? Renda per capita alta, grandes empresas, Porto e outras, e, enfim. E o que falta para decolar o mercado de startup na cidade? O que falta, a gente está trabalhando para isso. Né? O Eduardo Bittencourt, hoje, é o presidente do Parque Tecnológico, meu parceiro, que tinha justamente nesse mesmo espaço onde é o estúdio, era a Space Moon, que foi um dos primeiros... O Edu é meu companheiro de rota. Cara, meu parceiro, assim, um cara referência na minha trajetória. A Ludmilla, né, Rossi, que também participou aqui, ela teve o primeiro hub de inovação privado e o Edu teve a primeira aceleradora de startup. E agora ele está no Parque Tecnológico e a Ludmilla está com essa proposta alinhada também com esse movimento. Então o Santos a gente está trabalhando. Não, né? Vai entrar, porque a gente está trabalhando para isso. Eu tenho o privilégio e a satisfação de estar junto dessas pessoas. A gente está mudando o cenário de inovação em questão de estrutura, né? Porque, como eu falei, o que faz com que a inovação morra? O primeiro é não ter a mentoria, o guiamento, né? O direcionamento para que todo projeto que é fantástico precisa ser viável, cara. É uma empresa. Sim. Não adianta você olhar para uma startup e falar que, como o Uber, assim, dificilmente hoje aí se fala, pô, acabou o dinheiro para inovação, acabou o dinheiro para startup. Não tem nada a ver. O que hoje mudou é que a partir do momento que os fundos entenderam uma série de bolas na trave, e aí o cenário macroeconômico também mudou no mundo, o capital de risco está disposto a investir, tem muito, dinheiro é o que mais tem. Eu deixo isso claro, e antes eu não tinha essa visibilidade, dinheiro é o que mais tem. Hoje você sabe disso. Sei disso e tem acesso. Isso que é uma das coisas que eu me orgulho, que eu tenho acesso a poder conectar quem tem com quem precisa, desde que seja viável. Ninguém é louco de rasgar dinheiro, né? Então, antes era. O grande negócio é que antes se tinha um pouco de venda de PowerPoint. Hoje, você precisa ter um mínimo de estrutura. Até o early stage precisa. O normal da startup era queimar a caixa até ter uma base gigantesca que pudesse sustentar. Exato. Né? E hoje o nosso principal concorrente não é rentável. Claro. O Rappi é rentável. O Rappi não precisa de dinheiro para sobreviver, para crescer. Só que a gente coloca dinheiro para alavancar. Investir, né? É um investimento para escalar ainda mais, lógico. Não para sobreviver. Né? Então, a tese de empresas de tech companies, né? Empresas de tecnologia que precisam de dinheiro para sobreviver, hoje está um pouco mais difícil de captar. E aí está virando dívida de fato, né? Porque o empreendedor comemora quando a gente vê nos headlines aí de um monte de veículos, né? Forbes, Exame e tal, que eu tive o privilégio de estar nessas duas primeiras que eu falei. Quando você fecha uma captação, você está fechando uma dívida, cara. Você tem que comemorar quando você entrega o resultado. Né? E isso que tem um pouco do glamour, né? Startup que captou não sei quantos milhões. A gente não pode esquecer e deixar claro para o empreendedor que a partir do momento que você traz um venture capital, que você traz um veículo qualificado, né, que te injeta recurso,
te injeta para poder ter musculatura para crescer, Quer resultado. não, ele é condicionado ao resultado, cara. Então, quer dizer, você tem que comemorar quando entregar os resultados. Óbvio que você comemora quando entra o recurso, quer ou não, é uma validação do teu esforço, da tua visão, do teu modelo, né? Mas também a gente tem a responsabilidade de direcionar esse recurso para o crescimento. E hoje, para mim, está muito claro que não falta recurso quando a tua premissa é entregar resultado. E a gente entende hoje que startup e esses novos modelos, não só novas empresas, mas como empresas que já têm 20, 30, 40 anos e que estão se renovando e estão fazendo, propiciando novos projetos ou novas empresas se conectarem com elas para que elas possam aprender ou possam se tornar mais eficientes, porque é isso. Uma grande corporate, uma Vale da Vida, uma Klabin, uma Petrobras, quando ela abre um programa para trazer projetos inovadores, é porque ela mesma precisa se reinventar. Para ela continuar crescendo, para ela continuar sendo relevante. Se ela continuar com a mesma fórmula sem adicionar nada. Cara, e aí que a gente propicia. E aí Santos hoje, a gente, né, os empreendedores daqui, que não que eu possa citar na mão, mas alguns que eu vou fazer a referência. Luiz Simões, da Modal GR, da Hexagon Pro. Né? O Eduardo Bittencourt, presidente do Parque Tecnológico. Ludmila Rossi, Maurício Matias, que é o marido dela, que é CEO da MKT Virtual, o Manuel Toledo, do Obralim, o Léo Gasoli, da Contele, o Bruno Panfilo, da RopiPay, o Crico Walters, que hoje está no Vegan Business e ele detém no Brasil a responsabilidade de gerir o maior fundo vegano inglês, um dos maiores do mundo. E é de Santos, e está aqui gerindo isso, e criou o Zen, que está rolando. Cara, são pessoas que estão na minha volta hoje, que eu olho para o lado, eu agradeço. E o mais legal disso, que a gente está numa onda, que a gente está construindo um ecossistema aqui, né? E aí eu posso falar do Márcio Cruz do Sebrae, toda a infraestrutura do Sebrae também, que está conosco, e as outras engrenagens, FATEC, Port Authority, a própria prefeitura. Está todo mundo conseguindo trocar num nível de maturidade que eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso trabalho vai resultar em um celeiro fértil para a inovação local e também vai poder trazer do litoral sul, do litoral norte. Cara, você tem uma série de investimentos que foram feitos, se não me engano, Ilha Cumprida, o registro tem o maior laboratório, a estrutura de laboratório da América Latina, cara, para itens, né, de economia azul, porque também uma das threads aí, ou dos objetivos é a economia azul, a economia do porto, né, e as outras verticais, né, tomarem um destaque que precisam para que a gente possa impactar positivamente e também ter uma responsabilidade ambiental, né, ESG aí das ODS também, da UNE, que foram propostas para atender tudo isso. Então, cara, é um privilégio poder estar nesse momento, e é um privilégio ser uma das pessoas que é acionada ou posso acionar esses ativos que temos na região para fazer com que a inovação saia do limbo. E a gente... O que é legal é isso, né? A gente fala assim, a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, Total. Né? É um exemplo que você está falando, o terreno, quem te cerca, são pessoas que te inspiram, né? Porque muita gente, eu acho que assim, a gente fala assim, depois eu falo assim dos N cursos que eu fiz, da minha ida ao fundo do poço e ter saído dele, eu falo, a gente começa, eu olho assim, porque muita gente... Eu falo assim, gente, parem de pensar, porque muitas vezes assim, você olha pra alguém, eu olho um cara cabuloso, cara, eu vou invejar esse cara. Eu olho pra ele e falo, cara, eu quero ser que nem ele. Eu quero encostar do lado, eu quero que ele me Isso, ensine como é que ele fez isso. E tá todo mundo disposto a isso. E tá tudo, cara, eu falo pra mim, qualquer pessoa, você tá vindo aqui dentro do nosso podcast, você tá explicando um pouquinho da tua trajetória, você tá contando. Cara, eu tenho certeza que você chega assim do lado. Eu nunca vi o Luiz na minha vida. O Luiz, ele é sócio de N empresas. Eu vou chegar e vou falar, pô, Luiz, cara, eu sou um Zé Ninguém. Tô com um desafio aqui. Eu tô com um desafio, pô, cara, você já criou estratégias de sucesso pode me ajudar? Empresas. Pô, você pode, Adriano... Levanta a mão, meu irmão. E aí você começa a tomar maturidade de pedir ajuda. Não, tem cara que tem, eu já vi, tem cara que eu já bati, o cara tem tesão de contar a narrativa e a história de vida dele. Isso, e de compartilhar os aprendizados, porque essa onda, eu vou falar assim, porque eu sei que a gente vai fechar a nossa, né, o nosso programa aqui, e aí, né, sem nostalgia, mas quem é do bem, o bem acordou. Essa onda de compartilhar... A onda do bem acordou, né? Cara,
e gera recurso, gera resultado. Cara, mesmo concorrência, a concorrência sadia. Quando a gente fala, o que é a nova economia? Vou para fechar minha parte conceitual, vamos falar assim. A economia está olhando e se falando muito de ecossistema. O que é ecossistema? Está se apoiando na natureza. Porque a natureza ela é incrível e perfeita. Então é todo mundo interdependente e todo mundo precisa do que todo mundo tem e da presença de todos para que a gente possa seguir sendo relevante, evoluindo e tendo ambiente para que isso aconteça. Então, e obcecada por economia de energia, eficiência energética. O que é energia? É o recurso, é o conhecimento. Então, hoje, fazer negócio sem pensar que todo mundo tem que ganhar, que é uma via de duas mãos, e não ganhar só financeiro, ganhar experiência, ganhar capacidade de seguir crescendo, ganhar capacidade de transpor um desafio, mesmo que ele seja por um período determinado. Criar ecossistema que a gente está fazendo em Santos, criar ecossistema que a gente está fazendo na Baixada Santista e criar ecossistema que a proposta da nova economia propõe. Então, é isso que a gente está fazendo, é isso que me motiva, é isso que prova que tem espaço para todo mundo e que ninguém precisa ser bom em tudo. Afie seu machado no que você é bom. O que você não é bom, levante a mão, peça ajuda. Tá tudo bem. O noticiário noticia 20% do que está errado. Os 80% que está certo é o que move todos nós. Não se liga no que está dando errado, exatamente. Se liga no caminho para dar certo. Né? E com isso, você tem um mantra para você tentar reger sua vida, e são momentos e momentos, a gente está, né, tranquilo, sem nenhuma coisa apreensiva, com medo. O desafio, ele está aí para todo mundo, não é fácil. Você saiu chorando, não sabendo onde ia, vai no banheiro, então você se caga e se mija desde que nasce, já nasce devendo, nasce chorando, e você precisa de alguém que te tire de lá, e você precisa da sua mãe para te... Então, quando você entender que está tudo bem, você estar no momento que está, tá tudo bem você ter passado pelo que passou. Agora o grande negócio é se comprometer com o que você quer, com o que você quer ser, com o que você quer impactar e como você vai se conectar com as pessoas para que elas sejam melhores cada vez mais, para vibrar com a vitória das pessoas. Né? O grande vencedor ou o sucesso, na minha visão, é você ter essa capacidade. Né? Porque aí não existe nenhuma limitação, nenhum obstáculo que você não pode, junto com quem pode te ajudar, transpor. Então, a coragem hoje é de levantar a mão, de ser quem é e de ir à frente e que a gente possa, junto, poder seguir construindo, né, uma melhor realidade para quem está nesse plano conosco. Cara, mais uma participação incrível, em alta. Que aula de saber. Eu falo assim, cara, fala, a vida é um eterno aprendizado, né? Tá. Adriano, só para a gente poder encerrar com chave de ouro, dar aquela dica, tudo que você falou assim, para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que compõem essa nossa audiência, falam, gente, a palavra é tua. Bom, todo mundo que nos assiste, que tem a oportunidade de se conectar conosco, que entenda que é possível fazer o que todo mundo fala que é impossível, é possível você construir o caminho para viver os seus sonhos, é possível você conciliar o trabalho com a tua alegria, com a tua felicidade, né, das coisas que você gosta de fazer no seu lazer. É possível ser melhor cada dia mais, prestando atenção nos detalhes, não fazer nada mecânico, nem lavar uma louça, lavar a mão, cuidar do seu filho, colocar o que for que você vai fazer no seu dia, não faça mecânico, faça atento e busque ser uma pessoa boa com o teu próximo, fazer o que ele quer, né, o que você gostaria para você fazer com ele e acreditar em você, acreditar que é possível. E se precisar de ajuda, a gente está à disposição. Show de bola. Para quem precisar do teu contato, quiser falar com o Adriano, como é que faz, Adriano? O meu LinkedIn, Adriano Rodrigues de Abreu Faria no LinkedIn. O meu perfil no Instagram é Adriano com pontos entre as letras, 7, que é o número meu de regência. Cabalístico. Que quando minha filha nasceu com 7 da barriga da minha esposa, vermelho, e eu peguei e tal, eu tive que tatuar, né? Né, Adriano underline RAF@hotmail, se quiser entrar em contato. E eu tô sempre no Parque Tecnológico, no Juice Hub, aqui com o pessoal.
na Modal GR. Então, isso. estamos aí na pista, estamos construindo. Gente, aproveitando o recadinho, então, para quem não segue a gente ainda, seguir os nossos canais, né? Tanto no YouTube, Instagram. A gente está em tudo, como todas as plataformas, né? Então ative o sininho para receber nossas notificações, compartilhar E hoje bate-papos baixem incríveis. o aplicativo da Rappi. Por também, favor. né? Ó que vai ter promoção em breve, Com muito certeza. boa, É Prime 3 meses para os Santistas aí, a gente está Galerinha, trazendo. salve, salve, encerrando mais um. Valeu, Luiz Leal. Valeu, Marcelão. Obrigado. Valeu, Obrigado pela Adriano. oportunidade do Adriano, caralho. valeu. Valeu. Até mais, família. Em breve vamos trazer mais gente como esse cara. É nóis. Obrigado.